Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro. Hoje é um dos dias mais surreais da minha vida, porque eu tenho na minha mão um baralho que se chama Unicorn Keeper e é um baralho muito especial. Foi uma das manifestações mais incríveis que eu já fiz e então eu resolvi que eu tinha que partilhar isto com vocês. Atenção que eu vou contar tudo ao pormenor, mas se vocês estiverem curiosos e querem saber uma manifestação que eu praticamente desisti, dei como perdida e como é que o baralho está aqui na minha mão, fiquem para ver porque vai valer a pena. Então, tudo começou em maio de 2022 e eu estou a publicar este vídeo em março de 2023, quase um ano depois. Em maio de 2022, a autora deste baralho publicou um projeto num site que eu costumo apoiar. Como vocês sabem, eu adoro baralhos e eu compro muitos baralhos, especialmente baralhos especiais, e nesse site, que é o Kickstarter. O Kickstarter é um site de projetos, ou seja, se uma pessoa tiver um projeto para apresentar, pode ser um baralho ou pode ser outra coisa, e precisa de um patrocínio, a pessoa vai lá e explica aos patrocinadores o projeto, em que é que vai consistir, e depois as pessoas podem apostar nesse projeto e dar dinheiro adiantado a essa pessoa para essa pessoa levar o projeto para a frente. Então há muitas pessoas que vão ali, apresentam oráculos, apresentam tarôs, apresentam baralhos de todos os tipos e eu costumo ser apoiante dessas pessoas e aqueles baralhos que eu vejo que são criações incríveis, que são baralhos mesmo geniais, eu gosto de apoiar as pessoas, ok? E eu quando bati o olho neste baralho dos unicórnios, como vocês veem ainda está no plástico, não é? Quando bati o olho neste baralho dos unicórnios, eu disse, fogo, eu adorava ter este baralho. Porquê? Porque além de ser um baralho de unicórnios, eu tenho muita ligação com os unicórnios, é um keeper, é um baralho keeper, que é da linha alemã, e a maior parte dos baralhos keeper são com pessoas, não são com unicórnios. Este era tão diferente, tão fora da caixa, que eu pensei, isto é a minha cara. Eu vi o projeto no Kickstarter e fiquei apaixonada pelo baralho, então resolvi investir. Só que eles têm uma característica naquelas campanhas, que é a pessoa define qual é o montante que tem que atingir para levar o projeto para a frente. É o próprio criador do projeto que define isso. E define uma data. E quando chega a essa data, se o criador do baralho não tiver conseguido chegar àquele montante que ele definiu, o projeto não vai para a frente. Okay? E foi isso que aconteceu com o Unicorn Keeper. Portanto, quando chegou à data em julho, eu creio que foi em julho, o que aconteceu foi o projeto não foi para a frente. E aquilo é muito 8 ou 80. Se o projeto não for para a frente, eles nem chegam a tirar o meu dinheiro, ok? Porque aquilo é um dinheiro que a gente dá adiantado, mas fica suspenso. Só se o projeto for realmente chegar ao objetivo, é que eles ficam com os nossos pagamentos e seguem em frente para o projeto. É claro, não é só financiar baralhos. O que eu faço é, eu financio sempre um baralho, mas em troca de receber o baralho, obviamente, não é? E fiquei muito triste porque o projeto não indo para a frente, isso significava que eu não ia ter as cartas, ok? O que é que aconteceu? Quando acabou o projeto, a criadora deste baralho enviou um e-mail a todos os apoiantes, lá da página do Kickstarter, a dizer que, apesar do projeto não ter ido para a frente, que as pessoas podiam adquirir o deck no website dessa pessoa. E eu fui pesquisar ainda mais e encontrei o canal do YouTube dessa pessoa, onde ela oferecia 10% de desconto a todas as pessoas que tivessem canais no YouTube. Ora, isso era música para os meus ouvidos, não é? Então eu fui falar com ela e pedi o cupom de desconto para adquirir o deck no site dela, porque eu tenho um canal no YouTube e mostrei-lhe o meu canal como um comprovativo, que foi o que ela me pediu, e adquiri o deck. Isto foi em julho ou em agosto de 2022. O que é que aconteceu? Eu nem sequer raciocinei que se aquela pessoa estava a fazer uma campanha para este deck no Kickstarter, provavelmente a pessoa não teria o deck pronto para enviar quando eu paguei no site, certo? Eu não me lembrei desse pormenor. E eu paguei e estava à espera de receber um baralho, pelo menos, mesmo que tivesse que esperar um mês, que eu achei razoável, eu acreditei que fosse receber o baralho nas minhas mãos. Passou-se 2 meses e nada. E eu entrei em contacto com a senhora a perguntar o que é que se estava a passar, não é? Porque é assim, uma pessoa paga um baralho que ainda por cima não foi barato. Obviamente que a gente quer saber o que é que andam a fazer com o nosso dinheiro. É o mínimo.
Então eu entrei em contacto com ela várias vezes, em que ela me ia dizendo o que é que estava a fazer, que tinha procurado uma gráfica, que não tinha corrido bem a primeira impressão do baralho, que ela estava muito decepcionada e que, enfim, ela ia-me contando o quanto ela estava decepcionada e triste e pelo baralho, por não estar a encontrar a solução certa para poder imprimir o baralho e vender-me. E eu, ao início, isto até me parecia ser uma conversa normal, ok? O que é que aconteceu? A partir de certa altura isto parecia-me serem algumas desculpas da parte da senhora. Porque estava a achar estranho, não é? Já se estavam a passar meses, já estávamos em outubro e nada, percebem? Nada. Eu não tinha nem o dinheiro nem o baralho. E estavam-me sempre a dizer que estava a tentar imprimir. Então, numa das conversas que eu tive com essa senhora, eu propus à senhora, se ela não tinha uma gráfica nem um local para imprimir estes baralhos, porque é que ela não punha estes baralhos à venda no mesmo site onde eu tenho os meus baralhos à venda, não é? Porque esse site, eles fazem a produção do baralho, enviam aos clientes e fazem tudo. Portanto, quando uma pessoa não tem dinheiro para investir em produzir baralhos antes de os vender, é uma solução boa, porque ali ela não tem que investir nada. Ela coloca o projeto lá no site e ela apenas ganha depois os royalties, não é? Os ganhos de cada venda que ela fizer. Se não fizer nenhuma venda, não ganha nada, mas também não gasta nada. Ela nunca me respondeu a essa sugestão. E o tempo foi passando e ela continuou-me sem me responder. E a atitude já estava a ser estranha, percebem? Ela disse-me que estava envergonhada da situação, etc. Mas é assim, também era chato para mim não ter resposta. Eu só lhe mandava uma mensagem de mês a mês. Não era tipo todos os dias. Portanto, eu achei aquilo estranho. Entretanto, em outubro, como eu estava a praticar o caderno de manifestação, eu utilizei o meu caderno para escrever lá, num dos dias, no mês de outubro, que eu tinha o baralho dos unicórnios na minha mão. Porque eu, quando vou para o caderno, eu escrevo sempre qual é a minha preferência. Só que, em dezembro, eu comecei a ficar irritada com tudo isto. Tinham-se passado muitos meses e ela não me respondia, ela não falava comigo e eu fiquei farta. Como eu já estava farta da situação, eu enviei para ela uma última mensagem a dizer que eu já não estava interessada no baralho e que até já estava a ficar ressentida e que já não me apetecia trabalhar com o baralho dos unicórnios porque eu estava a ficar ressentida com o próprio baralho, com a situação e com o baralho, ok? E que neste momento o que eu queria era o reembolso. E esperei uma semana. Eu dei para mim mesma, na minha cabeça, eu vou esperar uma semana para ela me responder e dar-me o reembolso. Ela não me respondeu e não me deu o reembolso. Mas como eu tinha feito o pagamento disto no PayPal, que eu faço sempre o pagamento com o PayPal quando tenho dúvidas se as coisas vão avançar ou não, eu fiz uma reclamação no PayPal em dezembro e recebi um reembolso imediato. E é engraçado porque na altura eu publiquei na área de membros do meu canal, publiquei um áudio, um vídeo áudio, percebem? Um vídeo onde eu não apareço, mas onde eu conto a história de como eu manifestei esse reembolso. E que já foi uma história mirabolante, toda surreal, mas vocês ainda não sabem o resto, não é? Como é que nós vamos desse ponto em que eu recebi o reembolso por causa desse baralho, até este ponto onde eu tenho o baralho na minha mão. Portanto, se vocês depois quiserem saber mais a manifestação do reembolso, porque ela também tem ali pequenos detalhes importantes, eu vou deixar no descritivo deste vídeo o link desse outro vídeo que vocês podem ir lá ouvir a história de como é que se processou todo o reembolso, tá? Em dezembro, eu recebo o reembolso do baralho e eu encerrei esse assunto e eu dei esta manifestação como perdida. Como eu também já estava farta da gaja, daquela gaja que estava a vender os baralhos, eu já estava farta da situação, eu até já estava a ficar um bocado ressentida com o baralho, eu pensei, ok, que se lixe. Isto é sempre assim, se um baralho tiver que ser meu, ele vem cá ter, de alguma forma. E dei aquilo como perdido. Aliás, vocês vão ver aqui uma imagem por cima do ecrã, onde eu vos vou mostrar o caderno, como eu escrevi, não é? A afirmação de que tinha o baralho na mão, mas depois, entre parênteses, eu coloquei lá que tinha recebido o reembolso em dezembro. E eu coloquei lá isso, para mim, era como se eu estivesse a dar um término nessa manifestação. Que eu já escrevi muito no caderno de manifestação e algumas coisas acabam... Mais tarde eu acabo por perceber que não quero, ou a vida dá voltas e depois não é bem aquilo e eu acabo por tomar nota de que não aconteceu. Então, quando eu escrevi lá que tinha recebido o reembolso, para mim, aquilo era uma declaração de ok, esta manifestação não foi para a frente.
o que é que aconteceu? No final do mês de janeiro, início de fevereiro, eu não sei de onde é que isto veio. É daquelas coisas que eu digo, isto foi uma ação inspirada. Eu de repente dou por mim a ir ao site onde eu vendo os meus baralhos a pesquisar baralhos da linha Keeper. Então na pesquisa eu escrevi Keeper. E quando carreguei no Enter apareceram vários baralhos Keeper que estavam publicados no mesmo site onde eu vendo os meus baralhos. E eu comecei a vê-los com atenção, porque eu de vez em quando gosto de pesquisar baralhos, é mesmo assim. E não é que eu encontro lá o baralho dos unicórnios à venda. E eu pensei, olha, isto fui eu que dei a sugestão à rapariga de publicar o baralho no sítio onde eu tenho os meus baralhos à venda. Ela nunca me respondeu àquilo, mas se calhar ela ouviu-me, foi o que eu pensei. E quando vejo o baralho à venda no meu site, eu fiquei naquela, opa, isto parece estar muito alinhado comigo, porque é que o baralho está aqui à minha frente, mesmo disponível para eu poder encomendar, porque é que isto será, não é? E é engraçado, porque no caderno, quando eu escrevi que tinha este baralho nas minhas mãos, eu escrevi também que ele tinha vindo ter comigo de uma forma fácil e sem qualquer tipo de problema. E é engraçado, porque se eu tivesse comprado no Kickstarter, ou seja, se o projeto inicial dela, aquele de maio de 2022, tivesse ido para a frente, ela ia enviar-me o baralho dos Estados Unidos e provavelmente eu ia ter que pagar a alfândega, ok? Não aconteceu. Depois o baralho também não aconteceu dela enviar do site dela, que também ia vir dos Estados Unidos e ia ficar na alfândega, ok? E eu comecei a pensar nestas coisas todas e fiquei a pensar se deveria encomendar este baralho lá no meu site dos meus baralhos, ok? Fui jantar com uma amiga minha nessa noite, ou umas noites depois, e comentei com ela todo este circo, não é? O que é que tinha acontecido e disse, olha, parece que o baralho quer trabalhar comigo. E eu já não me sentia ressentida com o baralho, sabem? Eu olhei e achei aquilo tão engraçado que eu fiquei com vontade de dar uma outra oportunidade. E eu comentei isso com ela e disse-lhe assim, sabes, eu até pensei que devia encomendar isto rápido, porque se calhar isto está ali naquele site só para mim. Sei lá, isto se calhar está ali naquele site só para mim, só porque eu manifestei e só porque eu escrevi que ia ter este baralho. E ela disse-me assim, eu acho que tu devias fazer isso já, porque realmente o baralho pode deixar de estar à venda. Foi o que ela me disse. E eu fui para casa e eu não sei se encomendei logo nesse dia, mas no dia a seguir eu fiz a encomenda. E estava-me a custar encomendar, eu vou-vos explicar porquê, porque eu sei como é que funciona esse site, não é? Eu tenho lá os meus baralhos à venda. O baralho que ela tinha à venda, este, estava muito caro, estupidamente caro, ok? Agora eu percebo porquê, porque ela pôs estas coisas douradas, tudo isto tem um custo, não é? E o baralho tinha uma caixa rígida, vinha dentro de uma caixa rígida, personalizada com o tema dos unicórnios e do baralho. E eu lembro-me perfeitamente que no momento em que eu ia encomendar aquilo, eu pensei, que pena isto não ter a opção de eu pedir só as cartas, ficava muito mais barato. E eu acho que dispensava a caixa na boa. Foi isto que eu pensei. Só que como ela não tinha essa opção, só tinha a opção mais... A única opção era cara e era com a caixa, eu pensei, ok, que se lixe, não interessa, vou seguir em frente. Encomendei o baralho. E pensei, olha, está tudo a correr bem, eu vou ter o baralho como eu sempre achei quando escrevi no meu caderno, certo? Mas as coisas não ficaram por aqui. E aqui é que começa realmente toda a loucura que foi este sincronizar de acontecimentos até eu ter as cartas. Passado uns dias eu recebo um e-mail do site a dizerem-me que a imagem da caixa tinha sido colocada no site com baixa resolução. Ou seja, a imagem não tinha qualidade suficiente para quando fosse impressa a caixa ficasse bonita. Eles avisaram-me logo que quando a caixa fosse impressa ia ficar borrada. Então a pergunta deles era se eu queria seguir em frente com a encomenda ou se eu queria cancelar a encomenda. E eles também me avisaram, vejam bem isto porque isto é surreal. Eles também me avisaram que tinham mandado uma mensagem à criadora do baralho a explicar o problema e cancelaram esse baralho, deixou de estar à venda. Foi isso que eles me disseram. Nós tirámos o baralho de venda, nós tirámos este baralho de venda e avisámos a criadora que a caixa não estava com a imagem com a qualidade suficiente. E eu fiquei a olhar para aquilo e pensei, bem, este é o momento de transição aqui nesta manifestação. Ou eu
jogo para ter isto ou eu jogo para largar isto de vez, porque eu não vou dar mais hipóteses a este baralho, não é? Então o que é que me ocorreu? Quando eles me disseram ou eu desistia do baralho completamente, ou então eu aceitava o baralho caríssimo com uma caixa borrada, eu pensei assim, e por que não tentar uma terceira opção? Então o que é que eu lhes escrevi a dizer? Eu escrevi-lhes a dizer que eu gostava realmente de ter as cartas, mas eu não me importava de ficar sem a caixa. Então eu perguntei se eles me podiam enviar o baralho assim, só as cartas no plástico, e descontar-me o valor da caixa, ou se eles me podiam enviar as cartas no plástico e oferecer-me um cupão de desconto para eu descontar numa próxima compra de um baralho. E eu já sabia que ia comprar baralhos a seguir porque eu ia publicar um dos meus e ia querer ter um exemplar do meu baralho. Portanto, isto era tipo uma solução ótima para mim. E é engraçado que quando eu fiz estas propostas, eu lembrei-me que quando eu ia encomendar o baralho, eu pensei, quem me dera que houvesse uma hipótese de eu ter o baralho sem a caixa. Foi isto que eu pensei. Conclusão, isto não foi resolvido assim de um dia para o outro. Porque eles disseram-me que sim, que era possível eles darem-me o cupão de desconto. Não era possível eles devolverem-me o valor da caixa. Mas era possível sim eles darem-me o cupão de desconto, mas eu tinha que encomendar um outro baralho. E disseram-me qual era o valor do cupão e eu acabei por encomendar outro baralho. É claro que isto saiu-lhes, compensou mais a eles do que a mim, porque eles devolveram-me um valor bom, mas que eu acho que não era correspondente à caixa. Tenho essa ideia. De qualquer maneira, não interessa, porque o que eu queria realmente era ter o baralho nas minhas mãos. Ainda descontei esse cupão num baralho a seguir, que não foi logo à primeira, mas consegui fazer esse desconto e tudo se resolveu e eles resolveram me enviar as cartas. Quando isto tudo já estava pronto e eu sabia que as cartas vinham a caminho, eu já estava a ficar doida de felicidade a pensar que ia gravar este vídeo para vocês. Porquê? Porque é assim, se vocês virem bem, foi realmente uma manifestação minha, porque o baralho não está à venda. Ela só vendeu uma unidade deste baralho, que foi a mim, a partir lá do meu site. Não quer dizer agora que ela não vá fazer a correção das imagens da caixa e ponha o baralho novamente à venda. Ela pode pôr novamente, ok? O que acontece é que aquela vez em que ela pôs o baralho lá à venda no site, eu fui a única pessoa que o comprou. E tive o baralho exatamente como eu queria, com o plástico. Mas para isto acontecer, houve uma data de e-mails que vêm para cá e para lá. Foi uma confusão completa. Mas é assim que as manifestações acontecem. E isto foi tão mágico para mim, porque isto foi exatamente o que eu escrevi no meu caderno, que eu ia ter este baralho na minha mão e ir direto. Eu não sei bem quais foram as palavras que eu usei, obviamente, mas foi isto exatamente que aconteceu. Mas passaram-se muitos meses e isto deu voltas e voltas até acontecer isto. E já me ia esquecendo de mencionar, para além disso, os baralhos quando vêm daquele site, eu nunca fico com os baralhos presos na alfândega, porque eles vêm da Alemanha aqui para Portugal. Portanto, como eles têm muitas gráficas espalhadas pelo mundo, depende do local onde a pessoa encomenda o baralho, eles enviam da gráfica que seja mais próximo do sítio onde essa pessoa está. E, portanto, a pessoa não paga estas coisas da alfândega. E eu já sabia, porque eu já mandei vir montes de baralhos, dos meus baralhos, lá do mesmo site. Eu sabia que ele vinha da Alemanha. Portanto, eu, se tivesse conseguido o baralho das primeiras vezes, ia pagar a alfândega. E eu não paguei porque ele acabou por vir ter comigo, como eu escrevi no caderno. Portanto, vocês veem a quantidade de sincronicidades, de confusão que houve aqui, mas isto tinha o propósito de eu estar com as cartas na mão agora. Eu fiquei completamente uau com isto. Tá? Passou-se quase um ano, mas não existem impossíveis, não existem limites. Aquela senhora acabou, inclusivamente, por pôr o baralho à venda no meu site só para mim. Vocês veem como isto é uma coisa sem palavras para descrever. Epá, é incrível. Portanto, meus amores, eu espero que esta mensagem vos traga fé e esperança de que às vezes não é logo que as coisas vêm ter connosco, mas escrever no caderno de manifestação, praticar visualização, são técnicas muito efetivas e que imprimem no nosso inconsciente aquilo que nós queremos. E quando nós desapegamos, porque eu acho que o facto de ter dado esta manifestação como perdida, foi isso que abriu caminho para isto vir ter comigo.
E portanto às vezes é praticar as técnicas e depois deixar ir. E deixar que o universo faça a cena dele. Porque não existem manifestações que nos são negadas. Nós é que nos colocamos no nosso próprio caminho de várias formas. Por isso, meus amores, olha, muito obrigada por terem visto este vídeo. Se vocês quiserem aprofundar mais os vossos conhecimentos sobre manifestação, vocês já sabem agora que eu tenho uma área de membros fabulosa onde nós aprofundamos estes temas com regularidade. Eu deixo o link no descritivo do vídeo se vocês quiserem conhecer a área de membros. Eu também tenho vários vídeos com aulas incríveis que vocês podem alugar individualmente e também tenho cursos de manifestação. Todo esse material eu vou deixar no descritivo deste vídeo, porque é assim, desde que eu criei a área de membros em outubro de 2022, a minha capacidade de manifestação tem explodido, mas também porque eu vou praticando. E vocês, se aprenderem aquelas técnicas e puserem em prática, eu tenho a certeza que vocês vão ter histórias deste tipo que eu vos contei agora, ou até mais incríveis para me contar. E eu vou querer saber tudo, hein? Tá? Muito obrigada por tudo e até breve. Beijinhos. Tchau.